falando então agora de uma forma um pouco mais prática, né? Começando a falar um pouco mais das estratégias mesmo de aprendizagem. No Brasil, a gente tem uma educação muito tradicional. Na grande parte das escolas, pelo menos, a educação é muito tradicional. Ela está muito relacionada com memorizar, decorar, aquilo que a gente falou nas aulas anteriores, né? Estudar para a prova, tirar nota, o professor fez de conta que ensinou, o aluno fez de conta que aprendeu, todo mundo fica feliz. A média ali é 5, 6, 7, atingiu a média, passou. Mas se você está realmente interessado em aprender, não apenas em memorizar, decorar, mas se você está interessado em fazer com que isso tenha significado, como a gente falou na aula passada, que isso tenha importância no teu dia a dia, que isso possa gerar para você um conhecimento que você nunca mais vai deixar de ter, que quando você precisar, pode ser daqui 5, 10 anos, você vai conseguir agir com base no que você aprendeu agora. A gente precisa de mais do que apenas decoreba. Decoreba ajuda muito em muitas coisas, mas na aprendizagem que fica para a vida, na educação profissional, vamos dizer assim, aquilo que você precisa para poder desenvolver as suas atividades, só isso não vai resolver o teu problema, né? Isso é uma coisa diferente do que a gente vinha da escola tradicional. Para até fazer o ensino fundamental, o ensino médio, o decoreba ajudava bastante, resolvia quase 100% dos problemas. Mas aqui, se você quer ser um profissional reconhecido, um profissional que tem um bom emprego, que tem um bom salário, a gente precisa de um pouco mais do que isso. Então, eu vou tentar esquematizar para você algumas ideias com relação a isso, como aprender, como a gente pode melhorar esse processo, e aí você vai ver que existem várias formas e cada um aprende de um jeito um pouco diferente, mas é legal diversificar um pouco as formas, não ficar sempre no mesmo jeito, porque na minha opinião isso é o que funciona melhor, tá? Então, o que a gente percebe como um ponto de partida geralmente? Geralmente a gente começa a aprender através da explicação do professor, né? Até 2019 era muito assim, o professor vinha na sala de aula e explicava, ó, hoje eu vou ensinar vocês sobre isso, e começava a falar sobre aquele assunto, e aí os alunos iam copiando muitas vezes, ou iam tirando foto dos slides, ou o professor mandava os slides e por aí vai. Hoje, 2020, com toda essa questão de coronavírus, a gente mudou um pouco, mas a forma de aprender muitas vezes não mudou. Quer dizer, o professor continua mandando um vídeo ou mandando um texto, os alunos leem, os alunos escutam o professor falar e vão fazendo suas anotações, ou às vezes não vão fazer anotação nenhuma, e acabam ficando muito dependentes do professor, tá? Mas eu quero que você entenda assim, estudar não é aquilo que a gente fazia, né? Aquilo que a gente faz quando a gente está na sala de aula. Aquilo lá é participar da aula. Estudar é um processo que a gente faz geralmente sozinho. Estudar é quando você ia para a escola, né? O professor ensinava algum assunto, dava alguma matéria, e aí você voltava para casa e começava a fazer reflexões sobre aquilo que o professor falou. Então, você chegava na hora, começava a fazer na casa, começava a fazer tarefa de casa, e aí fala para nossa, mas porque eu tinha uma pergunta lá, o que é tal coisa? Putz, o professor falou, o que era tal coisa? E aí você começava a pensar naquele assunto, e aí percebia que não entendeu tanto quanto você achou que entendeu, porque geralmente quando o professor está falando, tudo vai fazendo sentido, né? Muitas vezes o professor vai falando numa sequência lógica, a gente vai entendendo as coisas que estão naquela sequência, mas aí quando eu chego em casa, eu não tenho o professor do meu lado e eu não consigo mais fazer essa mesma sequência lógica que o professor ensinou. Então aí as coisas começam a não fazer tanto sentido. Só que é aí que está começando a ter realmente o aprendizado, porque o aprendizado não é só ir assistir a explicação do professor. Ir para a aula não é estudar. Ir para a aula é ir para a aula. Participar da aula é uma parte do estudar e do aprender, mas não é 100%. Você jamais vai aprender 100% do que você precisa só escutando o professor falar, né? A não ser que você seja algum tipo de gênio dos estudos, mas aí esse curso todo não se aplica a você. Mas a grande maioria das pessoas, elas vão ter muita dificuldade quando elas só estudam, né? Só o primeiro contato e o único contato com a matéria é o dia que o professor falou, e depois eu nunca mais peguei nas anotações, nunca mais peguei num livro sobre o assunto, nunca mais pensei sobre aquilo, né? Então, o primeiro passo é a explicação do professor. Tudo bem. Agora, depois que vem a explicação do professor, eu preciso continuar. Então, eu vou
passar para você algumas coisas que funcionam, na minha opinião, não só na minha opinião, né, mas algumas coisas que eu aprendi ao longo desses anos, assim, estudando sobre a forma como a gente ensina, estudando sobre a forma como a gente aprende, aquilo que eu cheguei à conclusão enquanto professor e também enquanto aluno, porque está todo mundo estudando, né? Se de repente você acha assim, agora estou tendo que estudar à distância e tal, a gente sempre estudou à distância. A gente sempre estudou à distância, porque você pega a tua apostila, você chega na tua casa, você dá uma lida, tem coisa ali que você não entende, e aí você tem que perguntar para o professor na próxima aula, né? Ou você vai assistir um vídeo no YouTube, vai ter coisa ali que você não vai entender também, que você vai anotar, vai ter que perguntar para alguém. Então, a educação em si, ela sempre foi, em partes presencial e em parte sempre foi à distância. Uma boa parte do que eu vou falar para você aqui não é feito junto em sala de aula com o professor. Uma boa parte do que eu vou falar aqui é feito separado. O professor vai estar na sua casa, talvez até, e você vai estar lá estudando, tentando chegar às mesmas conclusões ou até mesmo questionando aquilo que o professor falou como certo, e você vai falar, poxa, mas o professor falou que é de um jeito e eu estou vendo aqui no livro que fala que é diferente. Então, é no questionar, é no tentar confrontar aquilo que é apresentado para a gente com aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente encontrou, é aí que a gente consegue aprender, tá? Então, muitas vezes o que funciona, tá? Quando você chega em casa, né, o professor fez a explicação e aí você vai escrever alguma coisa com relação a isso que o professor falou. Então, ou o professor vai falando e você já vai fazendo suas anotações, só que veja, eu não estou dizendo que funciona copiar o livro inteiro, né? Se o professor dá uma atividade, eu faço muito isso, dou uma atividade, peço para o aluno, responda com as suas palavras. Aí você vai ver, o aluno foi lá num texto, na internet, copiou o texto e colou e mandou para o professor. E isso não ajuda tanto no aprendizado quanto o próprio aluno pegar aquele conceito que é amplo, pensar no que ele entendeu com relação àquilo e escrever com as próprias palavras. Eu não estou dizendo que quando ele escreve com as próprias palavras vai estar perfeito, provavelmente não, né? Mas ele vai estar forçando a mente dele, né, a repensar sobre aquele assunto, e aí o cérebro do aluno vai começar a falar assim, poxa, mas se a pessoa está me perguntando de novo daquele assunto que foi falado hoje, é porque isso aqui deve ser importante. Então, isso aqui eu preciso, não posso jogar fora na memória de curto prazo. Isso aqui eu vou precisar armazenar na memória de longo prazo. E aí, quando o cérebro vai tentar arquivar o máximo de informação sobre aquilo possível. O aluno vai dormir e de manhã o aluno vai acordar. E aí vem a parte que é bem importante a gente entender, que depois que a gente começa a estudar, você não pode muito parar de estudar. Porque depois que você já escreveu alguma coisa sobre aquele assunto, seja que porque você fez... respondeu perguntas, né, fez um questionário ou fez algumas anotações de próprio punho ali com a tua letra, né, palavras-chave, depois a gente vai falar sobre isso numa outra aula, a forma que funcionar melhor para você. Daqui a alguns 2, 3 dias, é interessante que você volte nisso e procure revisar aquilo que você já aprendeu, revisar aquilo que você estudou, porque não dá para estudar só uma vez e não estudar nunca mais, né? Não funciona desse jeito. Se você quer aprender uma coisa nova, você vai ter que ter contato com aquilo quase que todos os dias ou a cada 2, 3 dias e revisar, quer dizer, o que eu lembro e o que eu não lembro. Cada vez que você for fazendo isso, você vai perceber que você lembra mais do que lembrava da última vez que fez, até que vai chegar algum momento que você vai ter aprendido, não digo tudo sobre o assunto, mas que você vai ter um nível de entendimento suficiente para se virar com as coisas. Eu, por exemplo, eu não sei tudo de enfermagem. Eu sou enfermeiro já faz uns 15 anos, né? Mas eu não sei tudo de enfermagem. Mas eu me viro, dou meus pulos com o que eu sei. Se me colocar para trabalhar em algum lugar, eu me viro e eu vou poder revisar aquilo que de repente faz 5, 10 anos que eu não vejo, mas eu já tenho alguma noção daquele assunto. Então é isso que a gente precisa desenvolver, algum conhecimento básico que seja o mínimo necessário para que quando você estiver trabalhando numa área, para que quando você estiver desenvolvendo suas ações, você possa aprofundar. Então, partindo já daquilo que você conseguiu durante o curso aprender, você vai aprofundar, tá? Então, o que eu quero que vocês percebam, estudar é muito mais do que a simples explicação do professor. A explicação do professor é uma parte disso, mas você pode, por exemplo, estudar antes do professor falar.
né? Antes de estar em sala de aula, agora não está em sala de aula, mas antes do professor soltar um vídeo para você sobre diabetes, por exemplo, você já pode ter um conhecimento muito bom sobre diabetes, porque de repente você tem um pai, uma mãe, uma avó que tem diabetes. Então você já sabe para que serve a insulina, já sabe que tem mais de um tipo, já sabe qual que é a dose recomendada, né? Você já sabe por que a pessoa não pode ficar muito tempo sem comer, já sabe que tem alguns alimentos que a pessoa não pode comer. E veja, o professor nem começou a explicar e você já tem um conhecimento sobre o assunto. Por quê? Porque você tem vivência, porque aquilo é importante para você. Então é isso que eu quero dizer. Percebam, estudar passa pela explicação do professor. Mas a explicação do professor não é a única forma de estudar e nem necessariamente seja a melhor forma. O que o professor serve? Muitas vezes, o professor ele tem que ser aquele apoio que tem que vir para tirar dúvidas. Você não precisa perder o teu tempo tendo um conhecimento vasto sobre o assunto para poder tirar todas as dúvidas. O professor vem como aquela pessoa que tem um conhecimento um pouco maior sobre aquela área e quando você vem com uma dúvida, ele pode esclarecer a dúvida para você. Só que provavelmente quando a gente vai aprendendo um pouco mais sobre um assunto, você já sabe que isso vai fazer com que você tenha mais dúvidas sobre o assunto. Quanto mais a gente aprende sobre uma coisa, mais a gente percebe que aquilo lá é muito mais profundo do que eu imaginava. Quer dizer, tudo é muito mais profundo. E aí, uma outra forma de você estudar também é fazer perguntas, responder perguntas, né? Então veja bem, eu estou estudando. Professor, eu já vi a explicação do professor, eu já fiz algumas anotações, tal, né, já escrevi, e agora eu vou tentar fazer perguntas sobre esse assunto. Estou estudando sozinho, estou lendo lá e eu terminei de ler todo o texto, né? Eu já participei da aula do professor e agora eu vou tentar ver se eu estou entendendo mais ou menos esse assunto. Então, aí eu posso perguntar para mim mesmo, por exemplo, mas por que o diabético tipo 1 precisa usar insulina, né? Se eu não consigo responder isso de uma forma simples, é sinal que eu ainda não estou entendendo bem. Mas à medida que eu vou usando essa estratégia, que eu vou fazendo perguntas, quer dizer, eu vou assistindo um vídeo do professor e vou falando assim, mas o que o professor pode perguntar na prova? Ele pode perguntar por que o diabético tipo 1 usa insulina. E a resposta é porque ele não produz, porque as células do pâncreas dele que produzem foram destruídas. Então ele tem que usar a insulina. E eu vou começando a aprofundar, eu vou começando a conhecer um pouco melhor sobre o assunto, eu vou começando a conseguir fazer ligações, quer dizer, o professor de farmacologia me falou sobre a insulina, o professor de anatomia me falou sobre o pâncreas, e aí eu começo a fazer ligações, e é aí que eu estou aprendendo, é aí que o meu cérebro está desenvolvendo realmente esse aprendizado que é significativo, que a hora que chegar uma criança para mim, num coma hipoglicêmico, claro, eu vou ficar preocupado, eu vou ficar assustado se for a primeira vez, as primeiras vezes, mas eu vou saber o que eu preciso, eu já vou deixar meio pronto, né, a glicose, eu já vou funcionando o acesso, porque eu sei que ele não produz insulina, eu sei que ele não tem outra fonte, que ele não vai conseguir aquilo em outro lugar. Então eu sei que eu preciso fazer uma glicemia, né, no dedo para ver como é que está, se está alto, se está baixo. Eu sei que aquilo é uma emergência, porque eu já aprendi, e eu não aprendi decorando, não aprendi para passar na prova, eu aprendi porque quando eu fui estudando, eu falei assim, putz, e se um dia chegar para mim no posto uma situação dessa, o que eu vou fazer? E aí o meu cérebro se obrigou a guardar aquelas informações, olha, você vai precisar, é uma emergência, tem que chamar o médico, vai precisar ou de insulina ou de glicose, porque pode estar alto ou pode estar baixo, é uma coisa que tem que ser resolvido agora. Então é assim que a gente vai aprender. Esse aprendizado, como eu falei, ele tem que ser significativo. Uma forma também que funciona muito bem para a gente estudar, né? Uma outra forma que funciona muito bem para muitas pessoas na hora de estudar é tentar explicar para alguém, né? Então assim, tentar fazer com que a pessoa escute a minha explicação, como se eu fosse o professor. Então aqui a gente está tentando passar já algumas estratégias sobre estudar,
Então, tem muitas pessoas que para elas funciona. Elas pegam o irmão mais novo e falam assim, viu, deixa eu te explicar aqui para que serve a insulina. A insulina é um hormônio sintético, assim, assado, blá, blá. E nessa hora é interessante usar as próprias palavras, porque aí você vai estar vendo aquilo que funciona, aquilo que você já entendeu, aquilo que você tem dúvida. Né? E aí, num outro momento, eu vou falar nesse mesmo mini curso que eu criei, eu vou mostrar para você uma outra forma, uma outra ferramenta que tem muito a ver com isso que eu estou tentando fazer aqui rapidinho, né? Que são os mapas mentais. Quer dizer, é você começar a ligar palavras, isso aqui puxa para cá, isso aqui puxa para lá, para você conseguir, quando você bater o olho, você vai falar, que nem aqui, por exemplo, ó, estudar, tem a ver com a explicação do professor, tem que escrever, né? E depois tem que revisar. Tem que tirar as dúvidas com o professor. Estudar tem a ver com fazer perguntas para mim mesmo também, não só para o professor. Eu posso tentar explicar para alguém, eu posso usar mapas mentais, são estratégias, né, que funcionam. Eu vou falar ao longo desse mini curso várias outras estratégias para você tentar otimizar o teu tempo, para você tentar usar as ferramentas que você tem disponível aí no teu celular, provavelmente, as ferramentas que você de repente não precisa de nada de tecnologia, que dá para fazer com papel e caneta, né, para que você possa otimizar o teu tempo nos estudos e, como eu já falei, fazer com que esse aprendizado fique por muito mais tempo, com que isso se transforme em conhecimento, não apenas em informação.